Depois de ressuscitar ao terceiro dia, Jesus foi visto e ouvido por diversas testemunhas. As suas aparições são confirmadas em diversos textos bíblicos. No vídeo de hoje veremos os eventos que antecederam a ascensão de Jesus ao céu. Tudo isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo de alguma forma agregar conhecimento ou fortalecer a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e comente com sugestão de novos vídeos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Bom, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus morreu pregado numa cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou e foi visto inicialmente por Maria Madalena, o qual, indo pela manhã ao sepulcro de Jesus na companhia de outras mulheres e não encontrando o seu corpo, foi informado por 2 anjos que Jesus já não estava mais entre os mortos e que havia ressuscitado. Posteriormente, o próprio Jesus se revelou para ela, provando assim a sua ressurreição. Vamos ver o que diz o texto. Livro de Marcos, capítulo 16, verso a partir do 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois disso, Jesus foi visto por mais 2 discípulos. A cidade de Jerusalém estava em alvoroço, ainda por causa da crucificação. O messianismo de Jesus estava sendo questionado por conta de sua crucificação e morte. A esperança de um libertador para Israel havia sido frustrada. A caminho de Emaús, Cleopas discutia justamente isso com um companheiro, quando Jesus se aproxima e pergunta: "Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas?" Eles pararam entristecidos, um tanto aborrecidos pela desinformação do desconhecido, retrucam: "És o único que não sabes o que está acontecendo nessa região? Mataram Jesus, varão poderoso em obras e em palavras." O interessante dessa palavra é que, embora eles andassem com Jesus e o vissem pessoalmente, não conseguiram o reconhecer, porque a Bíblia diz que seus olhos haviam sido fechados para que não o reconhecessem. Porém, eles no caminho de Emaús, enfim, acalmam os ânimos, descansam os corações, sentem paz e segurança, convidam Jesus para ficar com eles. E quando estavam à mesa, Jesus abençoa o pão e divide com eles. Então os olhos dos 2 são abertos e reconhecem a Jesus. Vamos ver o que diz o texto. Livro de Lucas, capítulo 24, versos de número 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abrindo-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ainda no domingo da ressurreição, Jesus apareceu primeiramente a Pedro em Jerusalém. Também apareceu aos demais discípulos numa casa em Jerusalém, o qual eles ficaram atemorizados por achar que se tratava de um fantasma. Uma semana depois, Jesus apareceu aos 11 discípulos numa casa, também em Jerusalém. Apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Foi nessa aparição que Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé, que havia estado ausente na aparição anterior. Vamos ver o que diz o texto. Livro de Lucas, capítulo 24, versos de número 36 e 37. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: "Paz seja convosco." E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. A próxima aparição de Jesus foi a 7 dos seus discípulos à beira do mar da Galileia, o qual Pedro se levantou e disse que iria pescar, e os outros discípulos o acompanharam. Estando ele então no mar pescando, Jesus apareceu da margem, o qual foi logo reconhecido por João e posteriormente pelos outros discípulos. Vamos ver o que diz o texto. Livro de João, capítulo 21, verso de número 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Jesus também apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Esse evento é citado pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 16. Não se sabe exatamente onde ocorreu essa aparição, nem mesmo depois de quanto tempo após o domingo da ressurreição. Já no monte na Galileia, Jesus aparece mais uma vez aos 11. Esse evento é amplamente conhecido como a Grande Comissão, no qual Jesus dá poder e autoridade aos seus discípulos
e os ordena que fosse por todo mundo pregando o evangelho do reino. Vamos ver o que diz o texto. Livro de Mateus, capítulo 28, verso de número 16 e 17. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns deles ainda duvidaram. Por fim, antes da sua ascensão, Jesus apareceu pela última vez aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, o qual, enquanto ele ascendia ao céu, apareceu diante deles 2 varões de branco, que anunciaram dizendo que esse mesmo Jesus, o qual eles viram subir ao céu, um dia retornaria. Meus irmãos, a Bíblia relata também que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, porém isso foi após a sua ascensão ao céu. E você que viu esse vídeo até o final, eu quero te dizer que o mesmo Jesus que foi ao céu, ele um dia retornará de lá para buscar um povo separado, um povo que o reconheceu como o Senhor da sua vida. Esteja preparado para aquele grande dia.